Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, que diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, queridos, deixa eu explorar novamente esse verso para completar a introdução que fizemos desse livro de Atos. Comentamos sobre o autor do livro, Lucas, discípulo direto de Paulo, o destinatário, Teófilo, e também comentamos que Lucas é o mesmo que escreveu, claro, o Evangelho de Lucas, que também foi escrito para esse amigo, esse discípulo também chamado Teófilo. Ambos foram endereçados a essa pessoa. Bom, qual é o tema do livro de Atos? Nós comentamos que é a história do início da igreja, das ações dos apóstolos, né? Dando uma maior preferência ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo. Pedro, porque era o grande líder, e Paulo, porque Lucas, sendo discípulo de Paulo, ele tinha mais conhecimento das ações de Paulo. Mas o livro, infelizmente, omite as ações dos demais apóstolos. Agora, o grande ponto, o grande princípio aqui que nós vemos no livro de Atos são as ações do Espírito Santo na terra desde o sacrifício de Jesus. O próprio Jesus disse que os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém, como nós veremos ao longo do livro, e que eles seriam capacitados, eles receberiam poder do alto para a propagação do Evangelho, para o anúncio da boa nova, o anúncio da verdade, de que Deus veio à Terra para salvar o ser humano, que Deus amou o mundo de tal maneira que se deu por nós. Então, essa mensagem essencial precisava ser propagada. Agora, como fazer isso diante de um mundo hostil, de tantos obstáculos, diante de tantas adversidades, porque nós vimos que, inclusive, mataram o próprio Jesus. Como eles fariam para anunciar essa verdade? E aí Jesus disse que eles receberiam uma capacitação extremamente especial, ou seja, que a própria presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, daria a eles um poder imenso para realizar essa tarefa aparentemente impossível. Como um grupo de algumas centenas de pessoas anunciariam ao planeta inteiro, ao mundo inteiro, essa mensagem. Eles precisariam de uma baita ajuda, e foi o que eles receberam, a ajuda do Espírito Santo, que levaria essa mensagem através deles, anunciando, tocando em corações humanos e convencendo-os da verdade, da justiça e do juízo. Isso é um dos princípios que a gente aprende no Novo Testamento. O papel do Espírito Santo é convencer o ser humano, mostrar para ele os caminhos equivocados que o ser humano toma, quais seriam os caminhos adequados e quais seriam as consequências de cada escolha. Então é isso que a Bíblia diz, que ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê aqui o que agora seria uma, entre aspas, a finalização da obra de Deus, né? No Antigo Testamento, o Deus Pai anuncia que ele proveria um Salvador, que ele proveria, né, na linguagem ali de Abraão, o cordeiro para o sacrifício. Não era o ser humano que deveria se matar para tentar chegar ao céu, porque não conseguiria. É o contrário, é Deus que se daria o seu ser, a sua vida, para resgatar o ser humano. Então, essa promessa foi feita ao longo de todo o Antigo Testamento. Olha, eu virei para vos salvar, eu enviarei o Messias, o Salvador, para que vocês encontrem a liberdade, encontrem a paz no coração. E aí isso no Antigo Testamento, e nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos essa promessa sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo, que traz a mensagem completa, a mensagem da nova aliança, superior infinitamente à mensagem da antiga aliança, nos seus princípios, nos seus valores, na sua profundidade, na sua amplitude, em todos os aspectos, extremamente superior.
Então você já vê que o foco da nova aliança é a pregação do evangelho, não a pregação do que a própria Bíblia chama de sombras, né, do que era figurado, do que não era a realidade, eram apenas sombras. Mas a realidade se encontra em Cristo. Então vem Jesus, traz a mensagem do evangelho e morre para oferecer o perdão para todo ser humano, para que todo ser humano encontre paz, sabendo-se amado completamente por Deus. E agora, do sacrifício de Jesus em diante, vem o Espírito Santo que vai levar o ser humano a entender isso, a captar isso, a ser transformado pela mensagem do Evangelho, ser conduzido por Deus, ser abençoado por Deus, ser, enfim, cuidado e amparado pelo Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, todo ser humano, mesmo que você não entenda todos os detalhes das Escrituras, etc., mas a sua disposição, o seu coração é inclinado para Deus e você sente uma vontade, você é tocado pela mensagem, você se sente em paz, você se sente harmonizado com a paz do Evangelho, isso é o Espírito Santo, que está tocando e trabalhando na sua alma, como trabalhou no início da igreja, continua realizando a sua obra hoje em nós, nos enternurando para a beleza de Deus, nos modificando, nos tornando emotivos e sensibilizados pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão. Porque muito ser humano acha isso tudo tolice, não, isso aí é conversa, tudo isso é idiotice, esse negócio de bondade, esse negócio de compaixão, misericórdia, comigo é bateu, levou, fez comigo, vai receber em dobro, e mil e uma coisas. Mas o Espírito Santo vem, e quando encontra um coração que o deseja, Deus vem e transforma o coração de pedra em um coração de carne, que essa é uma das promessas de Deus. Deus diz, eu farei isso. Escreverei os valores e princípios eternos no coração do humano, vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e farei com que todos venham a me conhecer de perto. Essa é a promessa de Deus e é isso que o Espírito Santo faz. E esse é o tema do livro de Atos. Esse início dessa pregação, que continua até hoje, estamos aqui fazendo isso, pela graça de Deus, e o Espírito Santo continua movendo nos corações humanos. Então vamos ver esse mover tão lindo, tão maravilhoso, e ver como Deus foi operando nos corações humanos. Então esse livro de Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado livro de Atos do Espírito Santo, o Atos de Deus após a partida de Jesus, Atos do Espírito Santo. Claro que não são apenas atos do Espírito Santo. Nós vamos ver atos de pessoas hostis, vamos ver atos de pessoas mal intencionadas e vamos ver atos também dos apóstolos. Porque nem todo ato dos apóstolos eram atos do Espírito Santo, porque nós vamos ver o próprio Deus, o próprio Espírito Santo corrigindo alguns atos dos apóstolos. Os apóstolos começavam indo na direção, o Espírito Santo os repreendia e falava, não é por aí. E eles voltavam. Então a gente vai ver todo esse operar de Deus conduzindo esse início da igreja e tem que continuar nos conduzindo até hoje. O Espírito Santo está disponível ao nosso alcance para a gente nos achegar a Deus, para conversarmos com Deus. Quando você tem uma questão, quando você tem um dilema, quando você tem algo que lhe aflige, coloque isso diante de Deus, porque Ele ouve e de alguma forma essa resposta vai chegar. Fique pensando que vai aparecer um anjo com uma trombeta e vai te anunciar. Não. Ele pode até vir a fazer isso, mas Deus tem mil e uma maneiras de fazer com que uma resposta, um direcionamento, uma condução chegue à sua alma. Pode ser meramente no seu coração, pode ser no acontecimento do dia, pode ser uma pessoa falando algo para você, pode ser algo que no estudo, pode ser algo nas escrituras, pode ser numa música, pode ser mil e uma formas. O importante é a verdade chegar. Não interessa como ela chegue. O importante é a verdade chegar. Se você num relance, olhando para uma estrela, de repente deu aquele estalo,
e você encontrou a resposta que você procurava, ora, o importante é essa mensagem ter chegado. O meio que Deus utilizou para isso não faz diferença nenhuma. Você pode querer anjos tocando harpas ou simplesmente o seu coração chegou à resposta. É isso que importa. Então lembre-se que esse é um dos recados do livro de Atos. O Espírito Santo continua perto de nós, continua querendo nos trazer a mensagem, nos fortalecer, nos encorajar, nos purificar, nos harmonizar, trazer a paz. Então fale com teu Deus, fale com teu Pai, porque Ele está perto, Ele cuida de nós, Ele quer ser amparo, Ele quer ser refúgio para você. Nesse mundo tão calamitoso, tão cheio de problemas, há um lugar de paz. É você se chegar a Deus. Ele é o bom pastor que te conduz em meio a verdes pastagens para um lugar de descanso. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.